Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. No capítulo anterior, finalizamos a história de Gideão e hoje conheceremos um de seus filhos, Abimeleque, fruto da relação com uma concubina. Primeiramente, acho interessante esclarecer que naquela época, culturalmente, era admitido o regime da poligamia, ou seja, um homem podia se casar com várias mulheres e ainda ter várias concubinas, que era uma classe inferior à de uma esposa. Trazendo isso de uma forma bem adaptada a um contexto atual, seria mais ou menos o equivalente a uma amante. Só que como a poligamia era admitida, as concubinas eram conhecidas, não eram relações ocultas, tanto que são mencionadas várias concubinas na Bíblia. Só que há um detalhe, embora fosse culturalmente aceita no contexto de uma sociedade primitiva, a poligamia nunca foi o propósito de Deus numa relação entre homem e mulher. Se voltarmos ao livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, veremos que Deus havia criado Adão, porém, percebeu que, embora tivesse lhe dado o jardim do Éden para cuidar e os animais para governar, ainda faltava algo. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. A tradução ACF é um pouco mais específica. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Vamos lá, considerando que Deus é Deus e detém todo o poder de criação e toda a sabedoria do universo, e que o propósito da relação de Adão e Eva era crescer e multiplicar, concorda que seria muito mais lógico que Deus criasse umas 200 Evas de uma vez só? A mulher precisa de 9 meses para dar à luz, mas o homem é capaz de fertilizar mulheres quase que infinitamente. Se fosse plano de Deus que um homem tivesse mais que uma mulher, por que ele não criou esse tipo de relacionamento quando deu origem aos seres humanos? Você encontrará muitos relatos de poligamia na Bíblia, mas nunca os encontrará como uma ordenança do Senhor. Isso foi uma escolha dos homens, não de Deus. A essa altura você deve estar imaginando, mas o que tudo isso tem a ver com a história de Abimeleque? O nome dele pode significar o pai é rei, o rei é pai, ou ainda pai de um rei, ou meu pai é rei. Em qualquer uma dessas traduções, há um elemento comum, que é a exaltação ao Pai. Quando o nome é dado na Bíblia, ele simboliza o propósito ou a missão de vida daquela pessoa. Vimos que quando Gideão deu nome a seu filho, ele tinha a intenção que ele o honrasse como pai. Mas veremos no desenrolar desse capítulo que não foi isso que aconteceu. E por que Abimeleque deu tão errado assim? Porque foi gerado dentro da relação de concubinato. E não estou dizendo que isso por si só direcionou as escolhas dele, mas sim foi o elemento que plantou uma semente de rejeição em seu coração, que o tornou uma pessoa vingativa, que não mediu esforços para ter a atenção que provavelmente não recebeu do pai por ser filho de uma concubina. A Bíblia menciona que Gideão teve muitas mulheres, mas relata apenas uma concubina, que é a mãe de Abimeleque. E agora vamos conhecer todos os detalhes dessa história. Capítulo 9. Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembrem-se que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira:
venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de serem irmãos de vocês. Se vocês de fato agiram com sinceridade para Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se ele com você. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Olha que interessante, Gideão viveu em Ofra com suas mulheres e seus 70 filhos, mas Abimeleque foi criado em Siquém, junto aos irmãos e parentes de sua mãe. Ele não teve a mesma convivência com o pai que os demais irmãos tiveram. Isso certamente afetou a construção da sua identidade, gerando uma raiz amarga de rejeição. Depois da morte de seu pai, ele propõe um levante contra os filhos legítimos de Gideão. Por serem da cidade de sua mãe, os siquemitas decidem apoiar Abimeleque e lhe dão tesouros para contratar desocupados, que ajudaram a matar os 70 filhos de Gideão. Só que o filho mais novo escapa e profere uma maldição, através da qual é apontada a falta de identidade e propósito de seu irmão Abimeleque. Ele conta uma parábola a respeito de árvores que propõem a outras liderarem sobre elas. A oliveira, a figueira e a videira se recusam a abandonar seu propósito apenas para governar sobre outras. Elas representam os 70 filhos de Jerubaal, que é Gideão. Cada uma delas possui características diferentes, porém, as três sabem qual é o seu papel. Já o espinheiro simboliza Abimeleque, uma pessoa amarga que não dá frutos, apenas espinhos, que só serve para ferir os outros e não trazem benefício algum. Note que a proposta do espinheiro é que venham se abrigar à sua sombra, ou seja, as pessoas não poderiam ter destaque, deveriam ficar à sombra de Abimeleque. E caso isso não acontecesse, sairia fogo do espinheiro, para destruir até os cedros do Líbano, que representam os mais fortes e poderosos. Aqui vemos a necessidade doentia de Abimeleque ser reconhecido como alguém importante, a ponto de assassinar seus 70 irmãos. Ele é a prova de que a falta de um pai pode ser devastadora na construção do caráter de um filho. A narrativa de Abimeleque conta a história de tantos filhos que são fruto de relacionamentos fora da união do casamento. Existe uma bênção geracional que recai sobre os descendentes de uma união fundamentada em Deus. E, por outro lado, também existe uma maldição que afeta toda a descendência gerada em uniões consideradas ilícitas. Quando eu falo em bênção ou maldição, não quero dizer que é uma pré-determinação de destino, nada disso. Até porque, se assim fosse, eu estaria negando a existência do livre-arbítrio. O que eu quero dizer é que tudo aquilo que é conforme a vontade de Deus e os mandamentos traz como recompensa uma bênção, e tudo aquilo que é contra a vontade de Deus e os mandamentos trazem como consequência uma maldição. A questão aqui é que temos a escolha de viver conforme os princípios da palavra ou contra eles. Ao estudarmos os exemplos bíblicos, não temos a intenção de julgar e muito menos condenar ninguém. O objetivo é aprender com os erros dos outros e para que não precisamos passar pelas mesmas situações e sofrer as mesmas consequências. Fica o alerta de como pode ser gerada uma raiz de rejeição na mente e no coração de uma pessoa que é fruto desse tipo de relação. Não que isso vá acontecer necessariamente, mas é algo que pode sim acontecer. E cientes dessa possibilidade, precisamos entender o peso que as nossas ações podem ter na vida dos nossos descendentes. Naquela época, a concubina tinha o papel de gerar descendência, caso a esposa não conseguisse gerar filhos.
Considerando que Gideão já tinha muitas mulheres e muitos filhos, não havia justificativa para contrair uma concubina. A Bíblia não relata detalhes dessa relação, mas o que podemos concluir é que ela não precisaria ter existido. Se Gideão tivesse sido fiel às suas mulheres e tivesse se contentado com elas, não teria perdido toda a sua descendência. O prazer momentâneo de se envolver com uma concubina trouxe como consequência a destruição de todo o legado de Gideão. Mas essa história não termina por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, na continuação do capítulo 9.